cursos. Volta a evangelização infantil e os cursos também retornam. Então, quem pretende estudar, é só falar que a gente vai colocando de acordo com o interesse e com o conhecimento que a pessoa tem. Então, aqui normalmente, terça, sábado e domingo de manhã, nós temos o mesmo formato, que é palestra, né, e o passe. Entrevista também, se a pessoa quiser ter um diálogo, também tem o diálogo. Na quarta-feira e quinta é estudos, e na quinta-feira nós temos também um trabalho de atendimento, que é um passe, mas só que é feito com mais pessoas e para as pessoas que estão com alguma dificuldade, com algum problema. Então é feito esse tratamento. E acho que é só, né, Silvio? Tem mais? Só. É só. Então nós vamos, esse ano, assim, com bastante interesse de aumentar as atividades, aumentar os trabalhos, né? Então, quem está disponível e que queira trabalhar, a gente tem bastante lugares para trabalhar. Nós temos a biblioteca e a livraria, que aqui hoje está a Raquel, né? Quem tiver interesse em trabalhar nessa área. Uma vez por mês a gente faz a feira, que é a doação de material, de comestíveis, né? E livros. Então, quem tem livros que não quer, pode trazer. O que não servir para nós, a gente passa para outras instituições, roupas, sapatos. Então, o nosso centro é um centro de distribuição. O que não serve aqui, a gente passa para outros centros. Nós temos uns 5 centros que a gente passa roupa, material, né? Então, o final do ano foi muito intenso, nós tivemos muitas festas, muitas atividades, e agora todo mundo está, ou a maior parte das pessoas estão viajando, né? Então, a gente suspendeu as atividades, a não ser a palestra e os passes continuam, e as entrevistas também continuam. Só os estudos é que estão de férias. E nós vamos ler uma mensagem do livro Pão Nosso, mas antes vamos ver o que o... Pode? Então vamos ler do livro Pão Nosso, né, para os nossos que estão aqui presentes e para aqueles que estão nos vindo pela mídia. Do livro Pão Nosso de Chico e Emmanuel, a lição 109, 3 imperativos. E eu vos digo e digo a vós, pedi e dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abrir-se-vos-á. Jesus, Lucas 11, 9. Pedi, buscai, batei. Estes 3 imperativos da recomendação de Jesus não foram enunciados sem um sentido especial. No emaranhado de lutas e débitos de experiência terrestre, é imprescindível que o homem aprenda a pedir caminhos de libertação da antiga cadeia de convenções sufocantes, preconceitos estéreis, dedicação vazias e hábitos cristalizados. É necessário desejar com força e decisão a saída do escuro corporal em que a maioria das criaturas perdeu a visão dos interesses eternos. Logo após, é imprescindível buscar. A procura constitui-se de esforço seletivo. O campo jaz repleto de solicitações inferiores, algumas delas recamadas de sugestões brilhantes. É indispensável localizar a ação digna e santificadora. Muitos perseguem miragens perigosas, à maneira de mariposas que se apaixonam pela claridade de um incêndio. Chegam de longe, acercam-se das chamas e consomem a bênção do corpo. É imperativo aprender e buscar o bem legítimo. Estabelecido o roteiro edificante,
é chegado o momento de bater a porta da edificação sem o martelo do esforço metódico e sem o buril da boa vontade. É muito difícil transformar os recursos da vida carnal em obras luminosas da arte divina, com vistas à felicidade espiritual e o amor eterno. Não bastará, portanto, rogar sem rumo, procurar sem exame e agir sem objetivo elevado. Peçamos ao Senhor a nossa libertação da animalidade primitivista. Busquemos a espiritualidade sublime e trabalhemos por nossa localização dentro dela, a fim de converter-nos em fiéis instrumentos da divina vontade. Pedi, buscai, batei. Essa trilogia de Jesus reveste-se de especial significação para os aprendizes do Evangelho em todos os tempos. Então, vamos fazer a nossa prece. Senhor, ouvindo os 3 imperativos, batei, buscai. Permita, Senhor, que sejamos dignos de buscar as suas lições, o seu modelo, as suas indicações. Sabemos que existe uma corrente onde cada um de nós somos um elo, elos frágeis, mas que nos colocamos à tua disposição para aprendermos, para doarmos, para aceitarmos as experiências pelas quais temos que passar. Fortaleça-nos, Senhor, para que não sejamos o elo que quebra a corrente do bem, mas que sejamos fortes, corajosos, porém aqueles dóceis, amáveis e serenos. Pai de amor e bondade, envolva o Thales, que hoje é o primeiro dia do primeiro ano de 2025, a fazer a palestra neste centro. Envolva-nos na tua paz, agora e sempre, que assim seja. Então agora, Thales, perguntei se ele estava nervoso, aí disse que eu lembrei que ele estava nervoso. Fique à vontade, Thales, a casa é sua. Uma boa noite a todos. Para aqueles que nos acompanharão em algum momento online, né, os nossos cumprimentos. E que as bênçãos do nosso Pai Criador e a paz do nosso Mestre Jesus esteja conosco nesse momento, né? O tema da reflexão do estudo de hoje, né, é a verdade libertadora. E é muito interessante ver como a espiritualidade, ela consegue fazer junções que muitas vezes a gente acha que são aleatórias, mas que na verdade não são, né? Então esse texto inicial lido pela dona Jônia sobre pedir, né, buscar e bater, tem muito a ver com o que vai ser explanado na noite de hoje. Tanto é que a imagem da palestra é justamente Jesus batendo a uma porta. E como o tema fala, né, a verdade libertadora, ela fala sobre aquele aforismo de que Cristo utilizou, de conhecereis a verdade e ela vos libertará. E aí vocês me permitam, por gentileza, ler, né, porque é muito difícil a gente decorar todas as passagens, né? Pelo que dizia Jesus aos judeus que nele creram. Se vós permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe eles: nós somos descendentes de Abraão, e em tempo algum fomos escravos de alguém. Como dizes tu que viremos a ser livres? E respondeu-lhe Jesus: em verdade, vos digo que todo o que comete pecado é escravo do pecado.
Essa passagem, ela é narrada, né? Esse episódio narrado, ele ocorreu logo após a passagem do Evangelho, onde João fala acerca lá da mulher adúltera, né? Em um contexto de debate acirrado entre os fariseus e Jesus. E esse aforismo de Jesus, do conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, ele só é encontrado no Evangelho de João, no capítulo 8, nos versículos de 31 a 34. Mas para que a gente possa buscar, né, conhecer a verdade, para que a gente possa realmente se libertar, é preciso que a gente construa, a gente faça um roteiro onde a gente realmente construa o entendimento. E para isso, eu fiz um roteiro com 4 perguntinhas. E aí, para cada perguntinha-chave, eu coloquei um número, identificando qual é a pergunta para que vocês possam acompanhar e saber se está perto ou longe do fim. Tá ok? Então, a primeira pergunta que a gente tem que fazer é a mais básica delas, né? Jesus fala de conhecer a verdade, mas e o que é a verdade? Se a gente for lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15, no item 9, o Allan Kardec, ele amarra, e é bem taxativo, em dizer que a verdade absoluta, ela é patrimônio único e exclusivo de espíritos elevados, de espíritos puros, espíritos perfeitos. Por quê? Porque os espíritos perfeitos, eles já conhecem tudo. Então, eles já são livres. Então, somente eles têm a verdade completa, assim como Jesus e assim como nosso Pai. E aí, eu vou me utilizar, né, de algumas frases que Jesus nos trouxe, também no Evangelho de João, para ajudar a gente a construir esse entendimento sobre a verdade, né? Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, para que ele fique convosco para sempre. É interessante porque nós, espíritos, nós sabemos que esse outro consolador que foi prometido por Jesus, a gente descobre que é o Espiritismo. E justamente porque foi preciso que Jesus trouxesse aquele, né, o Espiritismo, que traria toda a verdade para nosso conhecimento. Simplesmente porque ele não conseguiria passar tudo o que ele queria dizer. Seria muito difícil. Até pela compreensão das pessoas que viviam com ele na época, né? E aí ele explica que aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. É só a gente imaginar um pouco, né? Será que Jesus conseguiria explicar para os apóstolos como é que ele produzia as curas, que eram consideradas até então milagres? Vocês conseguem imaginar, por exemplo, Tomé, que era um apóstolo tão racional, perguntando assim para Jesus: Jesus, como é que o senhor fez para curar o aleijado da fonte de Betesda? E aí ele fala assim: não, é fácil, Tomé. Veja bem, nosso corpo, nosso organismo tem o cérebro e os neurônios. E toda vez que a gente emite um pensamento, a gente gera uma corrente, um pulso elétrico no nosso corpo que percorre os neurônios. E aí a gente sabe que através da física, que corrente elétrica gera campo magnético. Só que campo magnético também gera corrente elétrica. Então eu uso o meu magnetismo para poder ejetar um pouco de energia no aleijado para ele poder andar. Vocês imaginam a cabeça do Tomé explodir, né? Como assim? O que é pulso elétrico? O que é eletricidade? Então não tinha como Jesus falar de tudo o que tinha para ser falado. Porque era necessário justamente que a gente pudesse conhecer tudo. Então ele fala, né? Ainda tenho muitas coisas para lhes dizer, mas vocês não poderiam suportar isso agora. E realmente não tinha como suportar isso na época. Porém, quando o Espírito da verdade vier, ele ensinará toda a verdade a vocês. O Espírito não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouviu e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Todas essas passagens estão no capítulo 14 e 16 do Evangelho de João. E aí Kardec fala, né, que a humanidade somente pode aspirar uma verdade relativa, proporcional ao adiantamento. Ao adiantamento de quem? De cada um da sociedade. E aí, para a gente poder continuar construindo esse entendimento sobre a verdade,
a gente pega ali a questão 614, que é a primeira questão da terceira parte do Livro dos Espíritos, que trata sobre as leis morais. E a primeira pergunta que tem nessa terceira parte é justamente o que se deve entender por lei natural. Kardec pergunta aos espíritos. E os espíritos respondem que a lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade. Ou seja, ele está dizendo para a gente o seguinte: vamos imaginar no nosso contexto material. Toda pessoa que transgride a lei e acaba sendo presa, a gente pode afirmar que ela não é feliz. Ela pode ser um pouco feliz, mas ela não é feliz. Pode ser um pouquinho feliz, mas ela não é feliz de verdade, porque ela está presa. Por quê? Porque ela não seguiu a lei do homem. A nossa lei, a nossa Constituição, por exemplo. Da mesma forma, é no nosso entendimento moral. Como é que eu faço para ser verdadeiramente feliz? A resposta está aqui. Para eu ser verdadeiramente feliz, eu tenho que seguir as leis de Deus. Mas que leis de Deus são essas? Jesus, ele trouxe para a gente, né, aquelas duas máximas, quando ele fala de amar a Deus acima de todas as coisas, de todo o teu coração, e amar ao próximo como a si mesmo. No Espiritismo, quando a gente começa a estudar no Livro dos Espíritos, Kardec traz 10 leis. Coincidentemente, os 10 mandamentos de Moisés também eram 10, né? E essas leis morais, que está no Livro dos Espíritos, as duas primeiras, né, são para os deveres do homem para com Deus, as outras 3 do homem para com ele mesmo, e as outras 5 do homem para com o próximo. Se a gente parar para analisar, Jesus falou das duas mais importantes, que seriam quais? A lei de adoração, que é o dever do homem para com Deus, e a lei de justiça, amor e caridade, que é o amor ao próximo como a si mesmo. E Jesus fala, ele sintetiza. Todas as leis e todos os profetas estão contidos nesses 2 mandamentos. Por isso que a doutrina espírita entende, corretamente, óbvio, que a lei da justiça, amor e caridade, ela abarca basicamente todas as outras leis. Então, quando eu conheço todas as leis de Deus, eu começo a entender o que significa verdade e eu começo a entender o que eu preciso fazer para buscar a felicidade. E aí, nesse mesmo capítulo, na questão 627, Allan Kardec pergunta de forma bastante explícita e até mesmo ousada, eu diria, né? Já que Jesus já ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual é a utilidade do ensino dos Espíritos? O que adianta, então? Se Jesus já ensinou, por que eu tenho que ouvir vocês, né? Basicamente ele está dizendo isso. Terão que nos ensinar mais alguma coisa? E aí os Espíritos começam a responder Kardec de forma bastante educada. Jesus empregava a miúde, na sua linguagem, alegorias e parábolas, porque ele falava de conformidade com os tempos e os lugares. Se a gente pegar o Novo Testamento, a gente vai observar que Jesus, ele sempre, de forma bastante sábia, usava as parábolas e os seus ensinamentos de acordo com o público que estava o ouvindo. Se ele estivesse falando com pastores, ele falava sobre a ovelha perdida. Se ele estivesse falando com pescadores, ele falava sobre a rede. Se ele falava com agricultores, ele falava sobre semear, sobre a diferença do joio e do trigo. Então, Jesus falava em conformidade com os tempos. E é muito difícil a gente querer estudar o Novo Testamento, ou a Bíblia como um todo, sem entender, sem conhecer a verdade. Vocês imaginem a gente tentar entender por que era tão importante Jesus falar para o fariseu que o próximo era qualquer pessoa, e não só o outro judeu. Porque os hebreus naquela época eles achavam que o próximo era somente os outros hebreus. E é por isso que ele dá a lição do bom samaritano, por exemplo. Agora vocês imaginam, né? A gente tem hoje diversas religiões cristãs que interpretam a lei de Deus. E cada uma interpreta ela do jeito que acha que é mais certo. E a gente tem uma ferramenta, nós espíritos temos uma ferramenta que são os espíritos que estão do outro lado também estudando, e com conhecimento muito mais avançado que o nosso sobre o Evangelho, para nos ajudar a chegar no entendimento que Jesus queria. É por isso que o Evangelho, segundo o Espiritismo, ele não abarca todo o Novo Testamento. Ele abarca aqueles ensinamentos mais polêmicos, aqueles ensinamentos que geravam mais dúvidas e tinham mais dificuldade de interpretação pelas pessoas. E é por isso que a missão dos Espíritos consistia em abrir os olhos e os ouvidos de todos. Para quê? Para que ninguém pudesse pretextar a ignorância.
para que todos nós pudéssemos julgar e apreciar com a razão. E Kardec ainda fala na Gênesis, no capítulo 1, Kardec vai dizer que se o Cristo não disse tudo quanto ele poderia dizer, é porque ele julgou conveniente deixar algumas verdades na sombra, até que os homens estivessem em condições de compreendê-la. E aí vem uma outra pergunta. Então por que a verdade não foi sempre colocada ao alcance de todo mundo? Naquele primeiro exemplo que eu dei de Tomé perguntando a Jesus como é que era feito, como é que ele fazia as curas, vocês imaginam, né? Se Jesus falasse aquilo ali, Tomé ia enlouquecer, né? Mas por que isso? E os Espíritos explicam. Importa que cada coisa, ela venha a seu tempo. A verdade, ela é como a luz. Se a gente estiver num quarto escuro e alguém acender a luz de supetão, a primeira reação que a gente vai ter é qual? De cobrir os olhos. Por quê? Porque a luz vai ofender o olho ali, você vai sentir um desconforto no olho. E a proposta de Jesus nunca foi ofender ninguém, muito menos a mente de ninguém. Então a verdade, ela tinha que ser dada de forma gradativa, realmente, para que a gente pudesse ir aos poucos absorvendo os novos conhecimentos. E aí, a prova disso são as revelações gradativas que nós tivemos na humanidade. A primeira delas, e que nós conhecemos, que o Espiritismo trata como a primeira revelação, é justamente as verdades ensinadas por Moisés. Eu sei que nós tivemos Abraão, né? Antes de Moisés, que também foi extremamente importante, Noé e etc. Mas a primeira revelação seria Moisés por quê? Porque Moisés, primeiro, ele codificou as leis de Deus. Os 10 mandamentos que ele recebeu no Sinai, né? Amar a Deus acima de todas as coisas, não pronunciar o nome de Deus em vão, lembrar de santificar o sábado, honrar o pai e a mãe, enfim. Todos aqueles 10 mandamentos que os senhores estão cansados de saber, ou não, né? E ele trouxe também a lei civil. Isso é interessante. Como nós não somos judeus, nós não nos interessamos muito pelo Pentateuco mosaico, que são os 5 primeiros livros do Antigo Testamento, né? O Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. Mas Moisés, ele teve que fazer mais outros 603 mandamentos, 603 porque dos 603, 10 já eram os mandamentos que Deus trouxe para ele. Os outros 603, ele teve que espalhar em Levíticos e Deuteronômio com vários mandamentos do que devia fazer e o que não podia fazer. E esses 603, esses 10 mandamentos, né, eles eram imutáveis, e os 603 mandamentos que Moisés fez, que eram um código civil, um código de conduta, esse sim era apropriado aos costumes. Ele mudava em relação ao tempo. E por que eu coloquei um asterisco nos 603 mandamentos? Porque Moisés, ele teve que decretar esses mandamentos justamente para tentar conter, pelo temor, um povo que era muito violento, que era muito turbulento, muito indisciplinado, e para combater todos os abusos e preconceitos arraigados durante os 400 anos que os hebreus ficaram lá presos ao Egito. Então, ele teve que, basicamente, a ferro e fogo, levar o rebanho para o lado bom, por assim dizer. E, inclusive, ensinando que só existia um Deus, né? Deus único. Logo após isso, nós tivemos a outra revelação, né? Moisés foi em torno de 1500 anos antes de Cristo. E aí veio Cristo. E tivemos as nossas verdades trazidas por ele, né? Ele veio ensinar para a gente que a verdadeira vida não é essa que a gente vive aqui, mas que a verdadeira vida está lá no reino de Deus. Ou, como a gente sabe, no mundo espiritual. E que ele veio ensinar justamente o caminho que conduz a um bom lugar no mundo espiritual. Os meios da gente se reconciliar com Deus e estar bem num plano espiritual, que é onde está a verdadeira vida, né? Por isso que ele disse, né? Que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Além disso, ensinamentos a mais que trouxe Jesus. Olha que profundidade de ensinamento que ele trouxe. Isso está em Mateus, tá? Aprendestes que foi dito: amareis o vosso próximo e odiareis o vosso inimigo. Então, como eu falei para vocês, os hebreus naquela época, eles achavam que somente era próximo aqueles que eram hebreus. Os gentios, que eram os que não eram judeus, e todos os outros povos, para eles, não eram próximos. O romano, principalmente esse, que não era o próximo mesmo. E aí ele fala: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos.
Fazei o bem a quem vos odeia. Orai pelos que vos perseguem e caluniam, a fim de seres filhos do vosso Pai que está no céu. E aí ele complementa, né? Senão, qual vai ser a diferença de você pro publicano, o cobrador de impostos, que vocês tanto odeiam? Porque o cobrador de impostos ele também odeia quem odeia ele e ama só quem ama ele. Então Jesus ele não veio destruir a lei, ele fez o contrário, ele veio cumprir a lei, como ele fala. Como ele veio cumprir? Desenvolvendo, dando o verdadeiro significado e adaptando ela ao grau de adiantamento moral e intelectual do povo da época. E para ser aprendido o sentido oculto de algumas palavras que Jesus trouxe, foi imprescindível que outras revelações fossem dadas. Ah, foi o Espiritismo? Foi, mas não de imediato. Após Jesus, foi preciso que nós pudéssemos elevar os nossos conhecimentos. Então vieram outras revelações. Por exemplo, verdades científicas, tecnológicas e filosóficas. Nós tivemos, em torno de 1400, né, no século XIV, entre os séculos XIV e XVI, o Renascimento. E nós tivemos logo depois, entre o século XVII e XVIII, o Iluminismo. E é interessante notar que se a gente pegar o Evangelho segundo o Espiritismo, vai ter uma mensagem chamada Os Últimos Serão os Primeiros. É uma mensagem do espírito Henri Heine. E o que ele fala nessa mensagem, nessa instrução que ele dá? Ele fala que Jesus preparou o terreno. Por quê? Porque ele é o nosso governador. Então ele preparou o terreno. Como assim preparou o terreno? Ele primeiro mandou os profetas. Depois ele desceu. Depois vieram os apóstolos. Depois os discípulos dos apóstolos. Depois os mártires do cristianismo. Depois vieram os pensadores, os filósofos, para só então vir o Espiritismo. Porque justamente isso, era preciso que o homem evoluísse intelectualmente. Tanto é que, numa outra mensagem, mas agora do Espírito Mesmer, o Espírito Mesmer ele traz muitas mensagens, não só no Livro dos Espíritos, mas também no Evangelho segundo o Espiritismo. Tem uma mensagem chamada Imigração de Espíritos Superiores na Terra. Essa mensagem está contida na Revista Espírita, na edição de maio de 1875. Nela, esse Espírito ele vem falar para a gente o seguinte, que Jesus está preparando coisas maravilhosas para a gente e que por isso que ele trouxe no renascentismo e no iluminismo diversos espíritos superiores de outros planetas para nos ajudar a evoluir. Por isso nós tivemos no período renascentista, nós tivemos grandes pensadores, né? E grandes cientistas. Nós tivemos Nicolau Copérnico, que veio nos ensinar, por exemplo, que a Terra gira em torno do Sol e não ao contrário. Então quem é terraplanista, desde aquela época, já era ensinado que a Terra não é plana e que a gente gira sim em torno do Sol. E Galileu, inclusive, foi perseguido pela igreja justamente por acreditar em Copérnico. O próprio Galileu criou a luneta, foi criado o microscópio. Várias evoluções ocorreram justamente para nos ajudar a ter um pouco mais de compreensão. E assim também como houve no Iluminismo. O Iluminismo também tiveram diversos pensadores em que eles vieram trazer essa imagem do Iluminismo, que é essa de baixo, de várias pessoas reunidas ali na pintura, é uma reunião que houve para eles criarem a enciclopédia. Enciclopédia. Para quem é mais antigo, lembra o que é enciclopédia, né? Os mais novos não sabem o que é. Se eu falar Barça, então, aí que o pessoal não vai entender mesmo, né? Vai achar que Barça é o Barcelona, né? Mas não, Barça era a enciclopédia que existia. Então, a enciclopédia, ela foi criada com esse grupo que está aí na imagem. Diversos pensadores e filósofos da época, Montesquieu, Jean-Jacques Rousseau, Diderot e d'Alembert, que compilaram tudo, e diversos outros pensadores, que vieram trazer diversas coisas maravilhosas, entre elas a defesa da liberdade para todos e igualdade. Que se vocês pararem para observar, eram duas leis que tinham lá nas leis divinas, né? Lei de igualdade e lei de liberdade. E aí foram vindo outras revoluções. Logo depois do Iluminismo veio a Revolução Industrial. Ah, mas a Revolução Industrial, o que a Revolução Industrial tem de importante para a nossa vida, para o nosso entendimento? Bom, para quem já carpiu um lote, para quem já arou um terreno, sabe que a máquina, ela veio para ajudar.
Então, para quem já trabalhou muito e já trabalhou com coisas pesadas, trabalho braçais, sabe que a coisa que você mais quer depois que você termina um trabalho braçal é descansar e dormir. Então, vocês imaginam um homem daquela época que só vivia para trabalhar e morria para trabalhar. Ele não tinha tempo nem de pensar. Então, a Revolução Industrial foi importante para quê? O homem parou de fazer mais trabalho braçal, sobrava tempo para ele pensar. Sobrava tempo para ele estudar. Então, foi importante por conta disso. Nós tivemos a Revolução Francesa e os ideais que eles defendiam. Olha que interessante. Igualdade, liberdade, fraternidade. As 3 últimas leis. Lei de igualdade, lei de liberdade e lei de amor, justiça e caridade, que nada mais é que a lei de fraternidade. Então não foi à toa que o lema deles era esse. Nós tivemos o positivismo. Caramba, positivismo? Teve isso também? Teve. E o positivismo, inclusive, na minha concepção, foi o mais importante para o espiritismo. Por quê? Olha esse lema do positivismo. O amor por princípio, a ordem por base e o progresso por fim. Parece até que é uma frase espírita, né? Parece até que foi algum mentor espiritual que trouxe. Será que foi Emmanuel, André Luiz? Não, foi Augusto Conte. E por que o positivismo foi importante, em especial, para a doutrina espírita? Porque o positivismo era uma corrente filosófica que defendia que o conhecimento verdadeiro é o conhecimento científico, que só podia ser comprovado por método científico. Adivinha quem foi que fez isso? Adivinha quem era positivista? Um monsenhor lá de Lyon, chamado Hippolyte Léon Denisard de Ivail, né? Pseudônimo de Allan Kardec, né? Foi Allan Kardec. Allan Kardec usou o método científico para codificar a doutrina. Então o positivismo foi extremamente importante. Assim como a segunda revolução industrial, pelo mesmo motivo da primeira revolução. E aí, finalmente, depois que todas essas revelações gradativas aconteceram, foi que finalmente nós recebemos as verdades ensinadas pelo Monsieur de Lyon, Allan Kardec. Que ele trouxe, entre as verdades que o Espiritismo vem nos trazer, né? Relembrar os ensinos de Cristo. Cristo falou, né? Que eu vou mandar um Consolador que vai vos lembrar tudo que eu tenho vos dito. Então, o Espiritismo, ele nada ensina em contrário ao que ensinou Cristo. Muito pelo contrário, ele desenvolve, completa e explica em termos claros e lógicos para todo mundo. Vem revelar a imortalidade da alma e a reencarnação. Nada mais esclarecedor e consolador do que isso. Por isso o termo, o Consolador. Ele veio expor a necessidade de transformação íntima, né? Está lá escrito, né? O Allan Kardec escreve. Reconhece o espírita pela transformação moral e pelo esforço que ele faz em extinguir, né, as más tendências. Então, ele expõe a necessidade de a gente realmente se transformar intimamente. E veio ensinar o mais importante. Fora da caridade não há salvação. Não é fora da igreja, não é fora do espiritismo, não é fora de nada. É fora da caridade não há salvação. Que é a máxima de Cristo. Amor ao próximo como a si mesmo. Numa cidade da Índia viviam 7 sábios cegos. Como seus conselhos eram sempre excelentes, todas as pessoas que tinham problemas os consultavam. Embora fossem amigos, havia uma certa rivalidade entre eles, que de vez em quando discutiam sobre qual seria o mais sábio. Em uma dessas discussões, um deles se irritou e foi embora. No dia seguinte, chegou à cidade um comerciante montado num elefante imenso. Os cegos jamais haviam tocado nesse animal e correram para a rua ao encontro dele. O primeiro sábio apalpou a barriga do animal e declarou: "Trata-se de um ser gigantesco e muito forte. Seus músculos parecem paredes." "Que bobagem", disse o segundo sábio. "Este animal é pontudo como uma lança, uma arma de guerra", disse outro, tocando a presa do elefante. "Ambos se enganam", disse aquele que apertava a tromba do elefante. "Este animal é idêntico a uma serpente, mas não morde, pois não possui dentes na boca. É uma cobra mansa e macia." "Vocês estão totalmente alucinados", gritou o sábio que mexia nas orelhas do elefante. "Este animal não se parece com nenhum outro. Seus movimentos são ondeantes, como se seu corpo fosse uma cortina enorme." "Vejam só, todos vocês estão completamente errados", irritou-se o sexto sábio, tocando a pequena cauda do elefante. "Este animal é como uma rocha, com uma cordinha presa no corpo. Posso até me pendurar nele." E assim ficaram horas debatendo, até que o sétimo sábio apareceu conduzido por uma criança. Ouvindo a discussão, pediu ao menino que desenhasse no chão a figura do elefante. Quando tateou os contornos do desenho, percebeu que todos os sábios estavam certos e enganados ao mesmo tempo. Agradeceu ao menino e afirmou: "Assim os homens se comportam diante da verdade. Pegam apenas uma parte, pensam que é o todo e continuam tolos." O áudio ficou um pouco baixo, né, pessoal? Mas, basicamente,
Eram 7 sábios cegos, cada um estava palpando uma parte do elefante e querendo definir o elefante pelaquela parte que ele estava palpando. E aí o 7º sábio viu lá a criança desenhando o elefante, me mostra aí. Aí ele tocou no desenho, aí ele entendeu. Que todos aqueles outros sábios, eles estavam de certa forma certos, mas não estavam completamente certos. E assim a gente entende, né, que o ponto de vista é a vista de um ponto apenas. E a gente, para a gente se libertar realmente, a gente precisa se livrar desses aspectos da verdade. A gente tem que se livrar dessas verdades provisórias. Até para que a gente possa se livrar das paixões. Às vezes a gente tem um costume de estudar alguma coisa, a gente estuda um pouquinho, já se acha o dono da verdade sobre aquele assunto, já quer discutir com né, precisão. Por isso nós temos cientistas políticos, cientistas históricos, tem cientistas de tudo que é tipo. A pessoa estuda um pouquinho e já acha que é o dono da verdade. Então, é só um lembrete para a gente, tá? E aí a gente agora começa a entender o que é a verdade, né? Mas, e aí vem uma segunda questão que é tão importante quanto. Eu entendi o que é verdade, mas e o que é a liberdade? Se eu perguntasse, se eu fosse ali fora, fazendo uma entrevista para uma TV e perguntasse para qualquer pessoa, meu amigo, o que é a liberdade? Eu diria que a maior parte das pessoas que respondessem, elas iam dizer assim, ah não, liberdade é eu poder fazer o que eu quiser, quando eu quiser, na hora que eu quiser, do jeito que eu quiser. E a gente acaba descobrindo que essa liberdade não é uma liberdade de verdade, né? Porque isso aí só gera caos. Se todo mundo fizesse o que quisesse, imagina o pandemônio que seria, né? Que é bem diferente da verdadeira liberdade, que é a liberdade que eu gosto de dizer que é a liberdade com Cristo, né? A liberdade em Cristo é o contrário. É a gente fazer o que deve, quando deve, onde deve e como deve. É a utilização do livre-arbítrio que Deus deu para a gente agir de acordo com as leis divinas. Essa é uma liberdade de verdade. Tanto é que Allan Kardec pergunta no Livro dos Espíritos em que condições poderia o homem gozar de absoluta liberdade? E aí os Espíritos respondem, não, tem sim. Se ele for um eremita no deserto, se ele estiver morando sozinho, só ele, inóspito, ele é completamente livre. A partir do momento que outra pessoa é colocada no contexto, a sua liberdade acaba. Não é que ela acaba, mas a sua liberdade termina onde começa a liberdade do outro. Não é assim que a gente aprende direito, né? O seu direito termina onde o do outro começa. E aí vem uma outra pergunta interessante. Porque Kardec, antes de fazer essa pergunta do livre-arbítrio, ele pergunta assim, tá, mas existe em algum aspecto em que o homem é livre, completamente livre? Aí os espíritos respondem, sim, no pensamento. No pensamento o homem é livre. Aí o Kardec acho que se anima e fala assim, mas o homem é responsável pelos seus pensamentos? Aí os espíritos respondem, perante Deus ele é. Mas caramba, a gente vive sendo influenciado por outros espíritos, né? Eu ouvi falar de um tal de obsessor, mas o seu pensamento ele é seu. Você pode até ser influenciado, mas o seu pensamento e o que você vai fazer com o seu pensamento concerne somente a você e a Deus. E aí por isso que Kardec pergunta, tem um homem então livre-arbítrio de seus atos? E aí os espíritos respondem, sim. Se você tem a liberdade de pensar, você também tem a liberdade de agir, a liberdade de obrar. E aí, para a gente compreender um pouco mais sobre a liberdade, ele vem falar sobre uma outra questão, onde ele traça a seguinte pergunta. Tá, você vai me dizer aqui que nas leis morais que Jesus veio nos ensinar essas leis morais. Mas e o progresso moral? Acompanha o progresso intelectual? E aí por isso da balança. Porque a resposta dos espíritos foi, decorre e deixa. Olha que interessante. O progresso moral, ele decorre do progresso intelectual. Eu primeiro aprendo coisas da vida para eu poder depois aprender coisas do espírito. Não é interessante isso? E é por isso que essa balança é interessante. E é por isso que muitas vezes se a pessoa quer muito ganhar conhecimentos da vida e esquece que a balança começa a pender para o intelectual, ele esquece do progresso moral. E ele tem que equilibrar essa balança. Então, à medida que ele vai avançando no seu progresso intelectual, ele começa a correr atrás do progresso moral até ele achar o equilíbrio.
Mas como é que faz isso? Como é que o progresso intelectual pode levar ao progresso moral? E aí os espíritos respondem, fazendo compreensível o bem e o mal. E aí, com o livre-arbítrio, o homem pode escolher como ele quiser, né? Então, o desenvolvimento do livre-arbítrio, ele acompanha o da inteligência e aumenta a nossa responsabilidade sobre os nossos atos. Quer ver um exemplo simples? Se você for hoje no supermercado e vai passar lá pelo caixa, e aí você está com uma nota de R$20, nem sei se ainda existe nota de R$20, mas você está com uma nota de R$20 na mão, e a sua compra deu R$17,50. O troco era para ser R$2,50, mas se por um equívoco, a pessoa no caixa lhe devolveu R$3,50. É um conhecimento intelectual. Você está usando a matemática. Opa, tem uma coisa errada. Não, acho que você devolveu a mais. Ou você pode falar, ganhei R$1. Ah, mas será que tem? Tem gente que ganharia até menos. Tem gente que escolheria o errado para lucrar centavos. Então é um exemplo bem simples, bem ralé, do como o progresso intelectual ele leva ao progresso moral. Quer ver? Se eu falasse para a mesma pessoa o seguinte, vem cá, você sabia que quando você ganhou esse R$1 aí, o caixa, ele teve que tirar do bolso dele? Eita, caramba, sério? Sério. Aí você já pensaria 2 vezes, né? Não, é... E se eu falasse, caramba, você sabia que essa pessoa foi demitida por causa de você, perdeu o emprego e está em necessidade hoje por causa desse R$1 que você levou? Caramba. Aí faz a gente pensar ainda mais, né? É a responsabilidade do ato. Então é um exemplo simples, mas considero didático para que a gente possa entender como o progresso intelectual ele vai levar, sim, ao progresso moral. E aí a gente começa a entender que a liberdade de verdade ela é mediada por esses 2 aspectos. Discernimento e responsabilidade. O que é discernimento? Tem gente que não sabe. O que é discernimento? É juízo. Discernimento é a capacidade da gente perceber a diferença entre o certo e o errado. Quem está dizendo isso? São os espíritos? Não, está lá no dicionário Aurélio. Se for lá no dicionário Aurélio, vai estar escrito lá, discernimento. Capacidade de perceber a diferença entre o certo e o errado. E responsabilidade? É o que a gente sabe. É as consequências dos nossos atos. Ambas são advindas do esclarecimento. Esse é o discernimento normal. Mas aí nós temos o nosso discernimento com Cristo. O que é esse discernimento com Cristo? O discernimento com Cristo, ele vai nos fazer olhar no espelho. Por isso a imagem. A gente tem lá no Oráculo de Delfos, né, como diz lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Olhe lá o Oráculo de Delfos, está lá. Conhece-te a ti mesmo. Quando a gente começa a entender a lei de Deus, quando a gente começa a entender o que Cristo quis dizer, a gente se torna capaz de se olhar no espelho e, sem melindres, procurar saber o que eu preciso corrigir. Essa é a transformação moral que Kardec fala. Essa é a luta em extirpar da sua vida todas as imperfeições. É você se olhar no espelho e falar assim, cara, o que me tira do sério? Onde é que eu peco? Onde é que eu tenho que orar? Onde é que eu tenho que vigiar? No exército a gente fala de vigiar e defender. Tem coisas que você vigia, tem coisas que defende. O que você defende? É aquele que você está mais fraco. A mesma coisa é no orai e vigiar. Onde é que você vigia? Onde você está um pouco melhor. Onde é que você ora? Onde você está muito mal. Então a forma do bolo está aí. É a gente olhar sem melindre mesmo e falar, caramba, o que eu preciso melhorar? Onde é que eu me irrito? Onde é que eu me estresso? Onde é que eu perco a minha paciência? Eu já vi diversas pessoas, e é muito comum a gente escutar, né? Não, eu perdoei ele, só que eu nunca mais quero ver essa pessoa na minha vida. É um exemplo. Ah, não, mas eu sou uma pessoa totalmente caridosa. Eu vivo dando pro suave o que tem de acesso na minha casa. Toda vez que um pedinte vem aqui, eu dou uma esmola. Aí ele não entende que caridade é diferente de ser caridoso. Quando a gente se olha no espelho de verdade, a gente não se enxerga como essas coisas todas, quando a gente se enxerga com as verdades de Cristo, a gente se enxerga como a gente é. E o que é importante. Como é que eu vou melhorar se eu não sei onde é que eu tenho que melhorar? E aí veio uma pergunta sobre discernimento. No Livro dos Médiuns, Kardec faz uma pergunta sobre justamente discernimento. Que meio de verificação se pode ter para conhecer a verdade? E aí os espíritos respondem.
para discernir o erro da verdade, tem que estudar. Tem que se aprofundar, tem que meditar sobre o assunto. Assim como é para todas as coisas. Como é que eu vou entender quando a gente compra algo novo, muito tecnológico, né? Ah, vou comprar um robô para aspirar minha casa. Olha que coisa boa. O que você faz? Você simplesmente liga o robô e vai-se embora? Não, você vai. Eu vou ler o manual desse negócio aqui. Como é que funciona esse negócio aqui? Se a gente perde tempo para aprender coisas desse tipo, por que não ganhar tempo fazendo o estudo de coisas realmente edificantes? Pretexto para não estudar, a gente tem diversos. Mas olha que interessante. Vocês sabem quantas curas Jesus fez ditas no Evangelho? 27. Eu contei. Eu posso estar errado, mas eu contei 27, porque eu contei com algumas onde ele cura uma pessoa obsediada, né? Então eu contei 27. E quantas parábolas tem no Evangelho? 40. É Jesus dizendo para a gente que conhecer é mais importante. Para a gente conhecer a verdade, a gente precisa estudar. Ele deu palavras, ele deu ensino. Mais do que coisas fenomenais, fenômenos. É por isso que a maioria das casas espíritas tem 3 dias, 2 dias dedicados à palestra, tem 3, 4 dias dedicados a estudo e um dia, no máximo 2, dedicado à prática mediúnica. E a prática mediúnica dura em torno de 1 hora, 1 hora e meia. Porque o foco da doutrina é que a gente estude para que a gente conheça a verdade. Porque se o fenômeno fosse importante para conhecer a verdade, não existia judeu no mundo. Porque o que não faltou foi fenômeno quando Jesus estava lá entre os hebreus. E aí, mas Kardec, preocupado com aquelas pessoas que não têm tempo de algum jeito para estudar, Kardec pergunta, mas há pessoas que não têm tempo e nem têm aptidão pela sua formação acadêmica de compreender os estudos e acabam engolindo aquilo que os outros falam. É o que ele pergunta aqui basicamente. Não haverá para elas um inconveniente em esposar erros, né? Ou seja, adquirir vícios de ensinos errados? Aí os espíritos são bem taxativos. Que pratique o bem e não faça o mal. É o essencial. Ah, eu não tenho um tempo de estudar. Eu não tenho um tempo de vir no centro espírita para assistir uma palestra. Eu não tenho tempo para vir para estudar. Eu não tenho tempo para pegar um livro para ler. Eu não tenho tempo de assistir uma palestra. A pessoa pode ter, realmente, não ter tempo para isso. Mas se ela fizer o bem e não fizer o mal, ela já fez tudo. Já é o essencial. Mas está cada vez mais difícil a gente inventar desculpa para não estudar. Hoje em dia a gente tem podcast, tem vídeo, tem palestra no YouTube. Eu adoro assistir palestra no YouTube. Tem palestrantes fenomenais. Jorge Alahá, Haroldo Dutra Dias, Simão Pedro, Arthur Valadares e outros tantos. Que falam coisas maravilhosas. A coisa que eu mais gosto de fazer em casa, minha esposa está grávida, ela me bota agora para fazer faxina e lavar a louça. Aí o que eu faço? Bota a palestra tocando e eu vou escutando a palestra fazendo faxina. É a melhor coisa do mundo. Virou terapia para mim. Então, tá mais difícil a gente inventar desculpas ou usar desculpas para não estudar. E é justamente esse o pretexto da palestra. Para que a gente entenda a importância do estudo. Por quê? Porque a pergunta próxima é tão interessante quanto: do que a verdade vai libertar a gente? Tá, Jesus falou que conhecer a verdade vai libertar, mas do que a verdade vai libertar a gente? Cuide de você. Entenda que a bondade divina te situou no melhor lugar para o seu aperfeiçoamento. E que nós precisamos mais de resignação e de aceitação do que coragem de romper portas que foram sabiamente trancadas. Liberdade não é fazer o que se quer, porque ninguém faz o que quer. Liberdade é fazer com sabedoria o que precisa ser feito. Liberdade é ter autonomia interior. Se eu me entrego ao vício, eu não sou livre, eu sou um escravo. Se eu me entrego ao desmando e à maldade, eu não sou livre. Eu estou mais determinado, estou mais condicionado do que penso. Então, a verdadeira autonomia, a verdadeira liberdade, ela é interior. Ela é espiritual. Ela é autonomia moral.
E ela está mais em resistir do que em abandonar. Nós vivemos um momento em que é preciso agarrar-se ao posto. Como nos diz o doutor Bezerra, fica no teu posto de serviço, porque é o endereço mais seguro em que a espiritualidade superior vai te encontrar. Complementar essa fera, né? A gente tem uma outra fera. O apóstolo Paulo, quando ele diz na Epístola aos Coríntios, tudo me é permitido, mas nem tudo me é lícito, né? Nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. É como o Haroldo falou. Se eu sou viciado em álcool e eu não consigo largar o álcool, eu sou livre? Não. Se eu não consigo largar o cigarro, eu sou livre? Não. Se eu gosto de falar mal dos outros, que é um mal. Eu gosto de falar mal dos outros e eu não consigo. Juntou uma rodinha falando mal dos outros, eu fico orando todo dia de manhã para não falar mal dos outros. Quando o grupo reúne no trabalho, eita, quando eu vejo, eu estou falando mal também. Você é livre? Não. Infelizmente não. Entendeu? Então, do que a verdade nos liberta? Ela nos liberta das nossas imperfeições. E está lá no livro Céu e Inferno, no Código Penal da Vida Futura. 33 códigos que Kardec traz para a gente. Um deles fala, não lembro agora qual é o código, mas ele fala que nós somos responsáveis não só por tudo aquilo que a gente faz, e não só por tudo aquilo que a gente fala, mas que a gente é responsável também por tudo aquilo que a gente pensa. Tem noção disso, do quanto isso é forte? Quando a gente pensa no mal, a gente já vai sofrer uma consequência por causa disso. Porque isso é uma imperfeição. Então, a verdade, ela vai libertar a gente das nossas imperfeições. E aí vem a última pergunta, que já está acabando, prometo para vocês, que é, como é que a verdade poderá nos libertar? E é de maneira simples. Como é que ela vai nos libertar? Ela vai nos libertar ao combatermos nossas imperfeições, como eu falei para vocês. Pelas provas que Deus nos dá, né? Então, se eu preciso ser mais paciente, Deus vai nos dar prova de paciência para que eu possa desenvolver a paciência em mim. E quem que eu tenho que ter como modelo? Jesus. Também está lá, questão 625, a menor resposta, né, do Livro dos Espíritos. Quem é o guia que a gente tem que ter na humanidade? Jesus. Ponto. Como também, à medida que a gente vai adquirindo e evoluindo a capacidade de praticar o bem. Mas é praticar o bem estilo Madre Teresa de Calcutá. É praticar o bem sem se preocupar em saber quem é a pessoa, o que ela vai fazer com aquilo que você está fazendo para ela de bom, se vai ter retorno ou não, se ela foi grata a você ou não. É dar ao bem sem olhar a quem. É dar a mão esquerda sem saber dar a mão direita sem saber o que... Até esqueci agora. Não sabeis a vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita, né? Como? É acolhendo a semente da palavra de Deus, do semeador divino do nosso planeta, que é Jesus. É acolhendo as palavras dele, para que a gente possa germinar dentro de nós, né? Fazer nascer na manjedourazinha do nosso coração sombrio, Jesus. Através do quê? Do estudo. É nas lutas renovadoras a gente fazer escolhas certas. Quando a gente entende o que é a verdade, o que é a verdadeira liberdade, quais são as leis de Deus, fica mais fácil escolher o caminho certo. Fica mais fácil. Não estou dizendo que o caminho vai ser fácil, não. Não estou dizendo isso, tá, pessoal? Não confundo. Estou dizendo que fica mais fácil escolher. Mas não quer dizer que o caminho vai ser mais fácil, não. Ok? E nos libertando das verdades provisórias que nós sejamos detentores, né? Aquilo que a gente viu lá do ponto de vista. Vocês imaginam? Tem aquela, no livro dos Mensageiros, Aniceto ele vai falar para André Luiz uma mini parábola. Ele vai falar que a água de Jesus é a água viva, né? Aí você imagina, você receber a água viva de Jesus na sua ânfora, no seu vaso material, no seu vaso perispirítico, um vaso todo sujo, cheio de verdades preconceituosas, de coisas de vícios e de paixões. O que vai acontecer com essa água limpa, que é a água de Jesus? Vai contaminar. Então a gente precisa limpar o nosso vaso interior, para que a gente possa receber essas verdades, que é a água viva de Jesus, para que a gente possa realmente, aí sim, começar a viver o Evangelho. Como o São Francisco de Assis falou, né? E de pregar o Evangelho. Se preciso for, use palavras. Pregar o Evangelho com a sua vivência.
E aí eu concluo com uma exortação que a dona Jônia pediu que eu fizesse, porque, como vocês viram, ela falou do estudo, né? O estudo vai começar em fevereiro, nós estamos em férias. E aí, como ela me pediu para fazer uma exortação, para incentivar todos nós a estudarmos e aproveitar o nosso centro espírita maravilhoso, que tem tanto estudo. Eu já me matriculei em 3 e gostei de todos que eu fui até agora. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensino. Instruí-vos, eis o segundo. Todas as verdades se encontram no cristianismo. São de origem humanas os erros que nela se enraizaram. Eis que do além túmulo, que julgais o nada, vós exclamam: irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede vocês, né, os vencedores da impiedade. Quem falou essa frase maravilhosa, esse é só o último parágrafo do texto, foi um espírito chamado o Espírito de Verdade, né? Que Allan Kardec foi humilde o suficiente para não deixar claro que é Jesus, mas que tudo indica que é Jesus Cristo. Essa exortação que o Espírito de Verdade faz para que nós espíritas não só nos amemos, mas também que nós possamos nos instruir, ela está tanto naquelas dissertações. No final do Livro dos Médiuns tem lá dissertações sobre o Espiritismo. Aí é a mensagem número 9. Como ela também tá no Evangelho segundo o Espiritismo. Pois só assim, né, quando a gente realmente se der conta e fizer esse despertar, é que a gente vai conseguir falar que a gente conheceu a verdade e ela realmente nos libertou. Então essa é a mensagem da noite de hoje. Espero que todos tenham compreendido e que a gente possa, para esse ano, né, que está iniciando, nos envolvermos cada vez mais na instrução que Jesus pediu que nós, espíritas, fizéssemos. Obrigado. Vamos para a nossa oração, né? Então vamos elevar os nossos pensamentos ao nosso Pai Criador e agradecer ao nosso Mestre Jesus, nosso guia e modelo de toda a humanidade, pela oportunidade concedida na noite de hoje de estarmos aqui reunidos em Teu nome, para fazermos uma reflexão sobre as verdades contidas na Tua Boa Nova. E agradecemos também aos espíritos benfeitores desta casa, que com suas presenças nos ajudaram a harmonizar o ambiente, nos intuindo, nos mantendo alerta às verdades contidas nessa reflexão, para que nós possamos cada vez mais nos libertar de nossas imperfeições, para que nós possamos ser perfeitos, como Jesus nos pede, para que nós possamos crescer, não só espiritualmente, moralmente, intelectualmente, mas crescer em Cristo, levando os ensinamentos colhidos na noite de hoje para a nossa vida e para a vida de todos aqueles que nos cercam, sejam eles irmãos encarnados ou desencarnados. Por fim, Pai, nós gostaríamos de pedir para que o Senhor nos abençoe sempre e que a Tua vontade seja feita sempre em nossas vidas, de acordo com o nosso merecimento, para que não só o nosso Mestre, mas toda a espiritualidade amiga possa estar presente em nossas vidas para nos ajudar a tomar o caminho do bem. Que assim seja.